Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Isaías 53, versículo 4 diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo para nos trazer a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas um dia cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele os pecados e as iniquidades de todos nós. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite estamos na Tua presença, ó Deus, diante da Tua palavra, meu Rei, para ministrarmos ao Teu povo, para, Senhor, recebermos de Ti também, ó Deus, o alento, o consolo, a força, a unção, a misericórdia, a cura, o milagre, tudo sabendo, ó Deus, que veio de Ti a unção, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundante. Palavra bendita, fala ao Teu povo nessa noite e glorifica e honra o nome do grande e altíssimo Deus e Pai de Israel, e a Jesus Cristo, seu Filho. Amém e amém. Podem sentar, meus amados, quase nos dias da Páscoa, e justamente na época da Páscoa é que nós começamos a nos lembrar que Jesus Cristo veio para fazer um acerto de contas que nós não tínhamos como pagar o débito. A humanidade vivia até o dia em que Jesus apareceu nesse planeta. A humanidade vivia uma agonia eterna de não poder escapar da morte. Não havia como escapar. Todos morriam e não conseguiam se livrar nem da opressão, da certeza desta morte, e nem do momento em que essa morte matava e ninguém poderia escapar. O problema é que a angústia de saber que vai morrer é muito pior do que a própria morte. A humanidade viveu tempos desesperadores antes de Jesus chegar, e nós podemos ver isso em todas as religiões, porque todas elas usavam, e muitas ainda usam, o sacrifício humano para apaziguar o Deus que elas sabem, que tem consciência de que está irado com a humanidade. Tão irado que um dia Ele disse: toda a alma que pecar, esta morrerá. Foi Deus quem disse isso. E os nossos dramas, os dramas dos nossos antepassados e os nossos e os dos nossos filhos começaram naquele maldito dia, quando nós desobedecemos, pecamos e colocamos uma mancha numa alma que era pura, santa, porque havia saído de Deus, uma partícula de Deus que tem em nós, uma coisa chamada alma, e é eterna. Esta alma que era pura e santa e limpa como o próprio Deus, pegou uma mancha chamada pecado, e nós não tínhamos como lavar essa mancha. Nós começamos a viver uma vida como se estivéssemos sujos, e esta sujeira começou a poluir nossa relação com Deus, e nós começamos a morrer. E a humanidade foi amaldiçoada com uma coisa chamada morte, da qual nunca mais conseguiu escapar. Esta morte, porém, antes dela nos matar, ela sempre trouxe doenças, tragédias, dramas, angústias, sofrimento e muita lágrima. Não havia como escapar dessa morte, e não havia quem pudesse enfrentar a morte e sobreviver. Todos seres vivos que passavam por este planeta entravam na morte e jamais conseguiam escapar dela, porque ela estava cumprindo uma ordem do próprio Deus. Então Jesus toma uma decisão de vir e destruir o poder dessa morte. Mas como fazer isso? Ele teria que entrar dentro dela
e de dentro para fora destruir a força dessa morte. É por isso que as pessoas não entendem que Jesus tinha que morrer, não quando a morte o matou, porque Jesus não foi morto pela morte. A Bíblia diz que Jesus, às 3 horas da tarde, curvou a cabeça e disse: está pago. E morreu quando ele quis. A morte diz: eu não matei esse. Foi tremendo aquela sexta-feira à tarde, porque pela primeira vez na história, um homem, um ser sobre o planeta, não morreu quando a morte quis, mas quando ele quis. Ninguém tinha feito isso. Então, Jesus morre, entra na morte, e 3 dias depois, pela primeira vez, alguém sai de dentro da morte e toma o seu poder, mata a morte. Dentro da morte passou a ser gestada uma vida. E quando Jesus volta da morte, ele diz: morte, você não tem mais poder para matar aqueles que estão comigo. Mas naquele dia, meus irmãos, dramaticamente naquele dia, Jesus tomou sobre ele todo o sofrimento, angústia, pecado, desespero, depressão, solidão e morte que havia sobre todos os seres humanos, arrastou naquela cruz e pregou tudo isso lá. 750 anos antes de Jesus viver, antes de Jesus vir sobre a terra, o profeta Isaías escreveu esse texto como se ele estivesse assistindo numa TV. Ele narrou profeticamente que Jesus viria e iria pagar o preço que ninguém podia pagar, tomar todas estas dores, toda esta morte em conjunto sobre a humanidade, pagar este preço e destruir este débito que nós não tínhamos como saldar. Só existe um jeito de pagar esse débito: se nós estivermos com Jesus naquela cruz. As pessoas não entendem isso. Quando você se entrega a Jesus, você morre para você e passa a viver nele. Então o Espírito dele passa a habitar em você, e você passa a ser um com Deus. Você passa a ser um pequeno Deus. As pessoas não entendem que o privilégio de ser crente vai muito além do fato de você vir a uma igreja, de você seguir algumas regras. Ser crente em Jesus é ser um pequeno Deus, ser como Ele é. Se Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive e Ele é Deus, eu sou um pequeno Deus. Nossas responsabilidades, amados, subiram muito quando Jesus veio e pagou o débito naquela cruz por nós. Nós temos um débito de vida para com Jesus agora. Porque nós temos que ter consciência do que foi feito naquela cruz. As pessoas não têm consciência do que Jesus fez lá, do que Ele realizou lá. Porque Ele pegou todos os nossos dramas e as nossas angústias, arrastou, levou e matou tudo isso lá. Por isso que nós, que somos crentes em Jesus, não podemos viver vidas desgraçadas. Nós não podemos viver em depressão, nós não podemos viver doentes, nós não podemos ter dramas em nossos lares. Por quê? Porque nós somos como Deus. Nós temos a unção que Ele tem, nós temos a vida dEle em nós. Não somos nada sem Ele. Então, naquela tarde, Isaías narra exatamente o que foi feito. Ele diz: verdadeiramente, para que você tenha essa vida boa, para que eu tenha a vida que tenho, para que nós vivamos estas vidas maravilhosas que nós vivemos, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ora, se Ele levou as minhas enfermidades, como é que eu posso ficar doente? Como é que alguém pode dizer para mim que foi da vontade de Deus que o meu filho de 6 anos morreu de câncer? Há dias atrás eu estava no avião conversando com um homem e ele dizia: perdi minha filha com 15 anos, mas foi da vontade de Deus. Eu disse: como? Sim, ela morreu de leucemia. Como? Sim, porque Deus a levou. Como? Se Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, como é que foi da vontade dEle que sua filha de 15 anos morresse? Esta é a estupidez que Satanás tem colocado nas mentes e nos corações do ser humano, dizendo que Deus, na hora do bem bom, é você quem ganha, mas na hora do mal foi Deus quem mandou. Mentira!
A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Ele levou sobre Ele. Ele sofreu as minhas dores. Não foi você que entregou, não foi você que jogou sobre Ele. Ele tomou e carregou porque Ele quis. Porque sabia que se não fizesse isso, você iria viver uma vida desgraçada, horrorosa para sempre. E ainda iria morrer e não iria nunca mais ver a face de Deus. Nós temos mania de sempre jogar na conta de Deus aquilo que nos sai do controle. Mas escondemos a operação maravilhosa da vontade de Deus na nossa incredulidade, quando nós dizemos que a tragédia foi porque Deus decidiu que sim. Como eu não posso discutir com Deus, então eu creio, mas só para a tragédia. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E geralmente quando nós olhamos alguém sofrendo assim, nós pensamos assim: Deus o está castigando. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, todos viam Jesus pendurado lá e dizia: Deus o está castigando por alguma coisa. A humanidade reputou Jesus como aflito por Deus e oprimido por Deus, como nós sempre achamos que quando as pessoas estão sofrendo é Deus que está esmagando. Não era. Não era. Deus não o estava esmagando. Nós o estávamos esmagando. Nós culpamos a Deus, nós o reputávamos aflito e ferido por Deus. Deus estava matando Jesus. Não, a Bíblia diz no versículo 5: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, nossos pecados. Olhe para a humanidade. Nós temos uma humanidade desviada, pecadora, cada dia mais transviada, cada dia mais errada. E estes pecados que eles continuam cometendo, foram todos pagos naquela cruz. E quanto mais a humanidade quer desobedecer e quer pecar, mais eles ainda fazem com que aquela cruz seja um testemunho contra nós. Aquela cruz testemunha contra você, quando você não aceita que nela foi pago um preço que você não podia pagar. A Bíblia diz que Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas porque Ele quis. Porque Deus o está matando, Deus o está moendo. Quem matou Jesus fomos nós, meus irmãos. Foram os nossos pecados que matou. Mas nós, quando jogamos sobre Ele os nossos pecados, nós nos livramos dos pecados que nos adoecem e que nos matam. Esse é o privilégio nosso. Hoje nós não precisamos mais ficar doentes. Isso é que eu tenho pregado para as multidões e dito a elas: você não precisa mais estar doente, porque toda a sua doença foi levada e pregada na cruz. Você não precisa mais adoecer. Se o seu filho nasceu hoje e nasceu doente, ele não precisa mais estar doente, porque você tem o direito de que ele seja saudável e viva até 190 anos. É direito nosso, conquistado naquela cruz. Porque Jesus foi lá e moeu aqueles pecados lá. A Bíblia diz: o castigo que todo mundo pensa que Deus está nos castigando para que nós melhoremos. Não é essa a história? Ela está com câncer, mas foi Deus que permitiu, entendeu? Para ensinar uma lição para ela. É mentira! Dor não serve para nada. Dor só dói. Dor não educa ninguém. Se você acha que dor te faz melhor, não faz. Dor só serve para doer. Dor não é castigo de Deus para você melhorar. As pessoas pegam aquele exemplo de Jó. Aquilo foi uma aposta. Deus apostou as fichas em Jó e o diabo apostou contra. O diabo perdeu e Deus provou ali que o homem, por pior que seja, quando ele joga as fichas em nós respondemos. Porque quando somos filhos de Deus, entendeu? Já pode nos oprimir que nós morremos, mas não largamos. Eu sou assim. E vocês também são. Porque quando a gente vê que o vale escurece e apaga uma luz e apaga o botão da cor, é quando nós mais nos agarramos, não é? Fala a verdade. O diabo quebra a cara com a gente. Porque quanto mais duro fica, mais você se agarra ao Senhor. Jó fez assim. Jó provou que o diabo estava errado. Diz: você está pensando que eu sou igual a você? Ele diz: toca na pele por pele, osso por osso, e você vai ver se ele não te nega. Deus diz: toca, só na vida dele não, toca, vamos ver. Jó disse o seguinte: você pensa que sou canalha como você? Eu sei que é você que está me roubando, eu sei que é você que está me tirando. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus deixou.
O castigo que nos traz a paz foi levado sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Meus amados, as feridas de Jesus foram expostas naquela cruz, e Jesus sangrou lá, até não mais poder. Todo o sangue que Jesus vertia caía sobre a nossa terra e santificava esse planeta, danificado por bilhões de seres humanos e de animais que foram mortos aqui e contaminaram o solo do nosso lindo planeta, essa linda pérola azul chamada Terra. Um lindo planeta santo, puro, lindo, maravilhoso, incrível, e que foi contaminado pelo sangue derramado, nosso sangue derramado pelas mãos dos nossos antepassados e também pelos nossos contemporâneos que todos os dias matam pessoas aqui. Mas Jesus, quando ele derrama o seu sangue, o sangue dele que pingou naquela terra santificou esse planeta novamente. A terra descansou quando Jesus esteve aqui. Também o castigo para trazer a paz ao nosso planeta, quando o sangue de Jesus caiu na terra, a terra disse: ó, até que enfim não há um sangue pecador, é um sangue puro que me purifica e que me limpa. O castigo para trazer a paz ao nosso planeta também estava naquele sangue. Tudo, meus amados, tudo foi pago naquele dia. Nós não precisamos mais termos nenhuma opressão. Acabou o peso, acabou a doença, acabou a opressão da morte, acabou a ameaça, acabou o vício, acabou a depressão. Acabaram-se as noites sem dormir pelos nossos filhos, acabaram-se as dores que não passam, acabaram as necessidades de remédios, acabaram porque todas as doenças e enfermidades foram arrastadas por Jesus para aquela cruz e foram destruídas lá. Nós ficamos doentes porque Satanás nos ataca, temos que nos levantar e vencer. Quando você precisa de um milagre, agarre-se nele e saiba que já foi conquistado esse milagre. Você não precisa mais chorar, você não precisa mais se desesperar. Ah, pastor, mas o câncer chegou na sua casa. O câncer não é nada, a depressão não é nada. Tudo que você disser sobre este planeta não é nada, porque tudo foi juntado por Jesus e pago o preço, como diz esse texto. 750 anos antes, Isaías disse que ele pagaria, e ele pagou, e se cumpriu. Nós temos que crer nisso, meus irmãos, porque aqui está o segredo da nossa vida. Direitos inenarráveis, direitos que foram dados por Deus a nós, que muitas vezes os crentes não usam. Sabe, não contam isso para nós. Eu tenho visto, todos os lugares que eu vou, eu tenho visto milhares de pessoas se angustiando por seus filhos que estão nas drogas, as filhas da prostituição, um desespero dentro de casa, o casamento acaba, a dor chega, as noites se alongam e se alargam, ficam mais escuras do que o normal, as lágrimas chegam, são os únicos alimentos, a companhia é a solidão, as vidas se esvaziam, se angustiam, a morte começa a ser uma certeza, o suicídio começa a oprimir e começa a pedir para ser cometido, porque ele é a única porta. É isso que nós temos visto na nossa sociedade. Eu talvez muito mais do que vocês, porque eu lido com isso todos os dias, todos os lugares que eu vou é a mesma coisa. O ser humano não muda, o ser humano é igual, mas eles não sabem que isso tudo já foi pago, e que a sentença de morte sobre nós foi paga, foi revogada agora. Nós não temos mais que morrer de enfermidades. Direito à cura é nosso. Eu não sei porque teologizam tanto essa história. Se Jesus veio e fez mais milagres do que ensinou. Essa noite nós temos que entender que doença na nossa vida não veio para ficar, a vida veio para ficar. Nós temos direito de viver até ficar muito velhos e morrer no dia que cansar. Sabe, eu gosto de ler a Bíblia, que o povo na Bíblia morria quando cansava. Estava vendo aquela história de Jacó quando ele morreu lá no Egito. A Bíblia diz que ele chamou José, abençoou Efraim e Manassés, chamou os irmãos de José, beijou todo mundo, e a Bíblia diz que ele juntou os pés na cama, entendeu? Recolheu e morreu. O homem morreu a hora que quis, em paz. Crente não pode morrer com drama, minha irmã. A senhora vai até 150, né? Não, porque o negócio não é desse jeito, não morre fácil não.
Né? Isso aí não morre mesmo. Isso aí vai até 200 anos. Né? Isso, toma posse mesmo, minha irmã. Esse dia eu vi uma ex-escrava com 116 anos, estava lá lúcida. A senhora enxerga? Aí eu faço crochê para fora. Crente da Assembleia de Deus. Meus amados, nós somos aqueles que recebemos a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras, pelas feridas dele, nós fomos curados das nossas. Isso é direito adquirido há 2000 anos, e os bilhões de pessoas desse planeta não entendem isso. E a gente fala, os caras pensam que a gente quer que eles viram aqui crente de igreja. Oh, meu filho, crente de igreja é privilégio, né? Qualquer um que pode sentar nesses bancos aí, não. Esse bairro tem mais de o quê? 20 mil pessoas, e nós estamos aqui em meia dúzia de privilegiados. Porque eles não têm paz, porque o castigo que nos traz a paz foi levado sobre Jesus, mas o castigo que traz a paz para eles não foi levado sobre ninguém. Eles não acreditam nisso. Continuam. Sobe o peso do castigo e da morte e da opressão e da droga, que os filhos vão para o crack e eles não sabem o que fazer. Isso, meus amados, que eu gosto de servir a Jesus, sabe? Porque você pode procurar algum drama que não tenha remédio. Você vai cansar de procurar, você não vai achar. Sabe? Esse é o privilégio daqueles que servem ao Senhor, pastora. Tu pode procurar drama como você quiser, você não acha. Vai se cansar de achar. Não tem. Todos os dramas, todas as dificuldades, todos os castigos, toda a opressão, toda a depressão, toda a ameaça de morte já foi paga. Aí esse dia o camarada falou: pastor, e se o cara chegar e te dar um tiro e você morrer? Rapaz! Ele fica lascado com o problema por ter matado um servo do Senhor, e eu vou para a glória esperar ele lá para sentar a botina nele lá que ele morrer. Vou estar lá no tribunal. Se ele não se converter logo, se ele não se converter, eu vou pisar no pescoço dele. Não se converter, vai virar meu irmão. Tá bom. Sabe por quê? Porque não existe jeito de colocar em dramas no nosso peito. Não existe desespero na nossa vida. Nossos filhos estão no colo, e se essa menina, entendeu, vier a ter algum problema, nós sabemos que nós temos o direito de que ela tenha vida, e vida em abundância, então ela não pode morrer. Eu fui pastor de uma igreja muito grande, fui bispo de uma igreja. Eu fundei uma igreja, minha igreja virou um trambolhão, e virou aquele montão daquela igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês: era muita gente dando volta atrás de mim, porque a nossa igreja era uma igreja de milagres. Meu pai mesmo foi curado lá, né, pai? E meu pai foi curado lá. Meu pai era presbiteriano, não? É presbiteriano. Só que naquela época ainda ele não acreditava nos milagres, porque hoje ele ora por enfermos, por ser demônio, igual o filho mesmo. Mas naquela época não. Mas sabe o que? Eu aprendi uma coisa naquela igreja imensa: pastor não pode deixar a ovelha morrer. Nunca eu fui no enterro de um membro da minha igreja. E não é porque eu falhava, não. Não é porque eu fingia e fugia dos enterros, não. Não é porque eu não gostava de ir em cemitério, não. É porque eu nunca deixei um morrer. Meu pai está aí, minha mãe também. Eu entrava na UTI, o médico estava lá distribuindo órgão. Eu disse: o senhor me dá 2 minutos? O senhor pode sair um pouquinho? Pode. Em nome de Jesus, você volta. Não te autorizei a morrer? A morrer sem falar comigo? Lembra da minha tesoureira lá, né, pai? Minha tesoureira morreu. A Célia. Eu 4 anos sem tirar férias. Peguei a minha mulher, peguei o barrigudão aí, o filmador aí, o barrigudo. Peguei a minha filha. Ele ainda chupava mamadeira, e minha filha chotinha. Fui pra praia, 4 anos sem férias. Cheguei na praia, o telefone tocou. Bispo, eles me chamam de bispo. Bispo, a Célia morreu. Mas como é que é? Sei lá, que deu um piripaco lá, entendeu? Foi pro hospital, entrou em coma e morreu. Eu falei: fala pra ninguém tocar nela, que eu tô saindo daqui agora. Fala lá pro médico, que o médico me conhece. O médico lá é o seguinte: morria criança lá, ele chamava: ó, tem um doido aí.
Você chama ele, porque é o seguinte, toda vez que esse cara entra na UTI, ele sai de lá com o cara vivo. Eu não sei o que ele faz não, mas ele é louco. O cara é doido. O senhor lembra, pai, quantas pessoas? Mas rapaz, era toda semana. Eu tinha um Fuca velho, um Fuquinha velho, entendeu? Que eu bati o Fusca no caminhão do lixo. Acabei com ele. Tinha tempo de mandar arrumar, o povo não dava sossego. Eu andava com o para-choque dele de trás, do banco de trás. A polícia me parava e disse: pastor, o senhor não arrumou ainda? Rapaz, não tive tempo. Ó, próxima vez eu te multo. Passou o ano inteiro assim, eles me pegavam todo dia me ameaçando, nunca me multou. Chego lá no hospital, o médico está sentado lá no apartamento dele, devidamente. Falei assim: olha, nós vamos dividir os órgãos, as córneas, o fígado, os rins, entendeu? Porque são compatíveis com várias pessoas, entendeu? Então nós vamos distribuir. Vai distribuir órgão de filho de Deus? Quero ver. Membro da minha igreja? Ah, não. Não, senhor, eu entrei lá dentro, falei: o senhor me dá uns 15 minutos, doutor? Não, porque não pode, porque... Falei: não, dá só 2, tá bom. O que eu tenho para fazer, eu não preciso nem de 30 segundos, doutor. O que o senhor vai fazer? Ela já está morta, não adianta o senhor orar por ela. Falei assim: não é? Deixa comigo. Entrei lá na UTI, falei: ó, é em nome de Jesus. Se a sombra de Pedro curava, a minha cura. Passei na frente da luz assim, entendeu? E fiz a minha sombra passar em cima de todos os doentes. Eu falei assim: em nome de Jesus, nenhum morre nessa noite. Nenhum morreu. Sabe por quê? Porque o castigo para nos trazer a paz e a certeza de vida estava sobre ele. Eu creio nisso e morro por isso, você também. Falei: escuta, você morreu por quê? Eu não te autorizei. Como é que você vai morrendo assim sem falar comigo? Eu sou o pastor da igreja, não é assim não, filho. Vai voltar. Em nome de Jesus, mandei voltar. Você não vai morrer assim não, você vai morrer depois. Agora não. Agora você vai voltar aqui. Oi, o que foi? Tudo bem? Tudo bem, você consegue sentar? Não. Senta. Está respirando bem? Não. Respira. Respirou bem? Respirei. Ótimo, agora deixa eu lá chamar o médico. Está passando mal? Não. Ótimo, senão eu volto. Não, tá bom. Ah, doutor, vem cá. Não é que nós estamos em reunião. Não, doutor, é melhor antes do senhor terminar a reunião de dividir os órgãos dela, é melhor o senhor lá perguntar para ela se ela deixa. O médico chegou lá, ficou branquinho. Ficou branco igual um algodão. Depois disso, esse médico já passou cada apuro comigo. Nós temos autoridade para fazer isso, porque o castigo para nos trazer a paz estava sobre Jesus. Nós agora somos os reis do universo. Nele é claro, mas nós somos os seres mais perigosos desse planeta. É só os inimigos se levantarem contra nós e vão sentir o nosso poder. Por quê? Porque o castigo que estava sobre nós foi sobre Jesus e nós somos livres. Não existe coisa que impacte mais o mundo de nós mostrarmos para eles que nós temos direitos que o mundo não conhece. Estes direitos, porque pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Nesta noite nós nos levantaremos aqui para receber o restinho de milagres que vocês precisam, porque a maioria já está curado, liberto e salvo. Pouquinhos, uns bichinhos de pé, algumas bobaginhas aí, que vocês aqui não tem quase doença nenhuma, né? E vocês vão levar estes milagres para casa. Fiquem de pé. Amém.